Olá, terceiro ano, hoje nossa aula é de ciências, certo? Nós vamos continuar um assunto que a gente já havia começado, falando sobre as camadas da Terra, tá? Nós vimos sobre a hidrosfera, também vimos sobre a atmosfera e hoje nós vamos estudar sobre a litosfera. A hidrosfera a gente sabe que é toda aquela superfície de água, né? Toda a água que compõe o nosso planeta forma a hidrosfera. A atmosfera é a camada de ar, né, a camada gasosa, uma camada de ar formada por gases que protege a nossa Terra, que envolve a nossa Terra. E hoje nós vamos estudar sobre a litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra. Ela é composta por rochas e pelo solo, tá bom? Então é a litosfera que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Já entendendo que a litosfera é a camada sólida da nossa superfície terrestre, né, do nosso planeta Terra, nós temos também a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais superficial do nosso planeta. Como assim, professora? Aquela parte onde a gente faz as plantações, onde a gente habita também, onde o homem faz as construções, é chamado de crosta terrestre. Lá no livro de vocês, aqui na página 355, a gente pode acompanhar esse assunto, tá? Onde tem assim, cultivando o solo. A gente vai falar basicamente da litosfera, tá? A nossa litosfera ela é composta por rochas e pelo solo, tá? Então, quando a gente fala de solo, a gente está falando da litosfera. A Terra tem uma camada sólida superficial formada por rochas e solo. Essa camada recebe o nome de litosfera. A parte mais superficial da litosfera é chamada de crosta terrestre. A crosta terrestre é habitada pelos seres vivos. É dela que se retiram os recursos minerais. Na crosta terrestre, as pessoas também plantam e fazem as construções. Acabei de falar para vocês, né? Vamos lá. Deixa eu colocar o livro aqui. Ok, tá seguro agora. A gente precisa entender como é que se forma esse solo, tá? A gente já entendeu do que ele é composto, né? O solo é composto por rochas. Mas a gente precisa entender como que acontece esse processo, como é que acontece essa transformação. Nós, seres humanos, a gente leva meses para nascer, né? 9 meses, 8, 7, tem gente que nasce com menos meses, mas vamos lá. O tempo natural que o ser humano se desenvolve são os 9 meses, né? Já o solo, ele pode levar milhares de anos também para acontecer, para se formar. E o que acontece? A rocha matriz, que é a rocha principal, chamada de rocha matriz, ela vai se degradando, ela vai apodrecendo, acontece o intemperismo. Então, com o passar do tempo, aquela rocha vai apodrecendo, vai se degradando, e aí vai se espalhando os fragmentos daquela rocha. É dessa forma que se forma o solo. Eu vou colocar um vídeo para vocês explicando. O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Então, vamos lá, a gente já sabe que existem vários tipos de solo, tá?
Mas nós vamos estudar os 3 tipos básicos do solo. Em geografia, não na turma de vocês, um pouco, bem mais pra frente, a gente estuda os solos brasileiros. Se estuda os solos brasileiros. Por que especificamente solos brasileiros? Porque nem todo solo é igual. Muda muito e depende de muitas coisas. Como eu falei pra vocês, depende da temperatura, do clima, né, da chuva, de diversos fatores. E aí cada região, cada país tem o seu tipo de solo. Um exemplo de solo brasileiro, deixa eu lembrar aqui, o massapê, por exemplo, é um tipo de solo brasileiro. E o massapê é considerado um solo umífero. Só que aí ele tem as características dele e é diferente de outros lugares, tá? Então, existem vários tipos de solo, mas nós vamos estudar os 3 tipos básicos. Os 3 tipos básicos de solo são o solo argiloso, o solo arenoso e o solo umífero, tá? Esses aqui são os 3 tipos básicos de solo: argiloso, arenoso e o solo umífero. E aí nós vamos estudar só esses 3 tipos básicos. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Então aqui o primeiro tipo de solo que nós vamos estudar é o solo arenoso, tá certo? Coloquei aqui as principais características desse tipo de solo. Tem grãos maiores, ele é permeável e pobre em nutrientes. Vamos entender isso aí. Grãos maiores. Quando a gente fala do solo arenoso, meu Deus, a gente se refere a dunas, a praia e a areia. Ele tem grãos maiores, esse tipo de solo tem grãos maiores, o que facilita a passagem da água. Por isso que a gente fala que ele é permeável, porque a água passa com mais facilidade. E ele é pobre em nutrientes por quê? Porque quando essa água passa, já que ela entra com muita facilidade, ela leva todos os nutrientes junto com ela, tá certo? Então, quando a gente fala do solo arenoso, nós estamos falando de um solo com grãos maiores, que facilita a passagem de água, por isso que esse solo também é permeável, e ele é pobre em nutrientes. Ou seja, não é um solo específico para plantações. Raramente a gente vê vegetação em praia, nas dunas, não é isso? Então, esse solo ele é pobre em nutrientes. Por ele ser permeável, os grãos serem afastados, né, serem maiores, quando essa água passa, ela leva todos os nutrientes juntos. Então, não é um solo específico para plantações, tá certo? Esse aqui é o solo arenoso, solo de dunas, de praias, a areia, tá? O nosso próximo tipo de solo é um solo argiloso. As características desse solo argiloso: grãos menores, pouco permeável e tem mais nutrientes. A gente viu que o solo arenoso ele tem grãos maiores, ele é permeável, né? A permeabilidade do solo arenoso é maior e ele é pobre em nutrientes. A gente já vê que no solo argiloso é um pouco diferente. Os grãos eles são menores, ou seja, eles são um pouquinho mais juntos. E isso impede a passagem, impede um pouco a passagem da água, por isso que ele é pouco permeável. Quando a gente fala assim, aqui está empoçado, vira lama, né? Porque aquele solo ali ele é pouco permeável. A passagem de água ela é menor. Não é que não passa água nenhuma, passa água, mas passa numa quantidade menor, tá? Por isso que ele é pouco permeável e ele é um pouco mais rico em nutrientes em relação ao solo arenoso. Então esse aqui é o solo argiloso. Agora a gente chegou no solo mais top que tem, tá? O solo umífero. Esse solo umífero aqui, ele é composto, ele é rico em humus. E humus nada mais é que resto de matéria orgânica. Resto de comida, resto de animais, né? Quando os animais vão se decompondo, vai caindo ali naquele solo. E isso aí é o humus, tá? É o resto de matéria orgânica. E aí as principais características desse solo umífero: ele é rico em nutrientes. Ele também contém um pouco de areia e um pouco de argila. Ele também é ideal para as plantações e é conhecido como a terra preta. Quando a gente tá lá na praia, por exemplo, né? A gente tem aquela areiazinha, que é o solo arenoso, aquela areiazinha fininha, né? Grãozinhos lá, bem espalhados. E se a gente viu uma plantaçãozinha, se a gente viu uma plantinha lá na areia da praia, por exemplo, a gente vai observar que essa plantinha, ela tá enterrada, se a gente for afastando assim, essa plantinha tá enterrada bem lá no fundo. E se a gente olhar, a gente vê lá uma terra preta, tá certo? Uma areia mais preta. E aí, isso aí é o solo umífero.
Esse solo umífero ele é rico em nutrientes por quê? Porque ele é composto de humus. E humus é o quê? Resto de matéria orgânica. Então, possivelmente, né, instantaneamente, esse solo ele vai ser mais rico em nutrientes. Por isso que ele é ideal para plantações. Já que é um solo mais rico em nutrientes, a plantação ela vai o quê? Ela vai crescer de uma forma mais rápida, né? Já que o solo é rico em nutrientes. Então, solo umífero composto de humus, que é o resto de matéria orgânica. Nós vimos solo arenoso, solo argiloso e o solo umífero, tá certo? Na atividade de vocês vão sobre o solo, tá? Sobre a litosfera. Encontre, no caso da palavra, os tipos de solo que estudamos e depois complete as frases. Aqui a gente tem um caça-palavras e vocês vão encontrar os 3 tipos de solo que a gente estudou, tá certo? Vocês vão procurar aqui nomes: arenoso, argiloso e umífero, aqui dentro desse caça-palavras. Vão circular lá, vão fazer bonitinho e depois vão fazer o segundo comando que a questão está pedindo. Está pedindo para caçar as palavras, mas depois completar as frases aqui. Cada frase dessa tem característica de um dos 3 solos. E aí vocês vão colocar o nome do solo onde está a sua característica, tá? Colocar o nome do solo no lugar correto. Não adianta achar os solos e colocar cada um em um lugar que desejar colocar, não. Tem aqui as características do solo, né? Tem as informações daquele solo e vocês vão colocar o nome do solo correspondente com essa informação aqui. Tem assim, o solo, tararã, vocês que vão colocar, ele é formado principalmente por areias, por não segurarem a água da chuva, são solos secos. Que solo é esse? Lá na letra B, o solo, parará, é formado principalmente por argilas, não deixam a água passar com facilidade. Vai pensar, vai assistir o vídeo de novo, vai pegar o livro, mas vai achar qual é esse solo. E na letra B, o solo, tarará, é formado principalmente por humus. São solos escuros e ótimos para a agricultura. Número 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Tem 4 frases aí. Quando essa frase você achar que ela é verdadeira, você coloca um V. Quando você achar que é uma frase falsa, que ela está mentindo, vocês colocam F. A primeira frase diz que todo solo é igual. A segunda frase diz que os solos servem como abrigo para animais, como minhocas, tatus, para bactérias. A próxima frase diz que o solo é um lugar que tem pouca vida. E a outra frase diz que é um solo que as plantas se desenvolvem. Na questão número 3, você tem assim, ligue. Então, vocês não vão fazer X, vocês não vão circular, vocês vão ligar, certo? Tem adubar, irrigar e drenar. E do outro lado, tem algumas informações. Tem fazer aterros, abrir valetas, ou fazer valas também, né? Ou fazer plantação de eucaliptos. No livro tem isso daí, eu falei aqui na aula. Qual dessas 3 aqui que a gente faz isso? Na adubação, na irrigação ou na drenagem, certo? A outra diz assim, misturar na terra adubos que devolvam os sais minerais retirados pelas plantações e pela erosão. Nós vamos estudar a erosão do solo em outra aula, tá bom? Aí vocês vão procurar qual é o procedimento e vai ligar para ele. E por último tem molhar o terreno muito seco, tornando úmido, tá bom? E na número 4, na agricultura, são usados procedimentos importantes para o cultivo do solo. Que procedimentos são esses? Eles estão aqui em cima já, ainda tem mais um, tá certo? E aí vocês vão colocar aqui em cima, tá? Essa foi a aula de ciência de vocês de hoje e boa sorte nessa atividade.